Olá, te cumprimentamos com muito carinho e desejamos as boas-vindas ao nosso culto. Hoje começamos uma série de cultos dirigidas pela Base Tinzi, a base de adolescentes da nossa igreja. Se você gosta de dirigir ou de andar de carro, deve aproveitar as viagens em família ou até mesmo os momentos de solitude atrás do volante. Para alguns, a experiência de viajar de carro não é muito agradável, tanto pelo balanço do carro ou pela estrada irregular. Para alguns, não importa a experiência da estrada ou nem mesmo a segurança do veículo. Os caminhos percorridos são o maior desafio, como na Estrada da Morte, na Bolívia. Mas nós gostaríamos de apresentar novos caminhos, baseados pela Bíblia. A série tem como título O Caminho e falaremos sobre temas como o caminho estreito, amor, caminho de perdão, de humildade, de paz e de salvação. Nos acompanhe nessa série incrível que vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Nas próximas semanas, caminhe conosco e assim como você está, quero te convidar a orar. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Que o Senhor abençoe esse sermão e essas próximas semanas e que iremos fazer a sessão de cultos de quarta-feira. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que estão assistindo isso. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, eu participo aqui da Base Tinzi e hoje eu vou estar aqui em mais um caminho, que é o caminho do perdão, que é o nosso tema de hoje. Hoje, a gente, como caminho, a gente tem o perdão e todos nós sabemos que o perdão é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. A gente, com certeza, já foi magoado por alguém nos machucou e a gente sabe o quão é difícil perdoar aquela pessoa. Mas, como sal da terra e luz do mundo, Deus nos ensina que o perdão é algo que o cristão deve fazer todos os dias, igual ele fez com a gente. Para a gente começar, eu vou pedir para que vocês abram em Mateus 18, 21 ao 22. Mas antes eu convido vocês a fechar os olhos para nós orarmos. Querido Deus, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Antes de abrirmos a Bíblia, queremos chamar você para abrir o nosso coração, para que possamos aprender um pouco mais da sua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus 18, 21, diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não 7, mas 70 vezes 7. Jesus estava ensinando a Pedro e também a nós a perdoar os outros. E ele não quis dizer literalmente que é para a gente contar 490 vezes e perdoar essa pessoa assim. A gente deve, na verdade, perdoar sem limites. A gente também, quando a gente perdoa, a gente aprende uma coisa, que perdoando, a gente não liberta apenas a pessoa da culpa que ela tinha. A gente também se liberta. Porque é uma fase, um momento que a gente passa que, às vezes, isso não fica nos frustrando, da raiva, da angústia. E quando a gente perdoa, a gente tira um peso das nossas costas. Com certeza, você já passou por algo assim. E isso acaba ajudando na nossa saúde emocional e, obviamente, espiritual. Eu vou pedir para que você pense em alguém que você precisa perdoar. Pode ser um parente, um amigo, a pessoa que você precisa perdoar. Eu peço que depois desse culto, ou agora, ou quando você sentir a vontade, você ore e peça para Deus te dar força para conseguir perdoar essa pessoa, para que ela possa te libertar, para que isso possa tirar essa culpa que você sente, a culpa da pessoa, e tirar isso de você. Então, a gente tem como próximo texto, que a gente vai continuar em Mateus 18, seguindo a gente tem 18, 23 ao 27. Eu vou pedir para que vocês continuem lá. E lá diz o seguinte: Por isso, o reino dos céus, e como rei, que desejava acertar contas com seus servos, quando começou o acerto foi trazido à sua presença, em que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo mostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. A gente, nessa história, com certeza muitos de vocês conhecem, que o servo, ele tinha ali uma grande dívida com o rei. E esse rei, ele tinha muita compaixão e ele deixou que ele pagasse essa dívida tranquilo, só que esse servo, ele tem um problema. Esse servo, ele também tinha alguém que tinha uma dívida com ele. E nisso, ele ficou debochando do servo, ele ficou humilhando o servo para que ele pagasse, diferente do rei que teve compaixão dele.
E quando o rei descobriu isso, ele ficou extremamente chateado com esse servo e nisso ele levou ele para os torturados. Então, para os torturadores. E quando a gente pode ver como a gente pode ver, esse servo ele teve como consequência isso. Então, a gente deve pegar ali como exemplo o rei e o servo. O servo, ele é nosso. Quando a gente perdoa, a gente é libertado. Mas quando a gente não perdoa, que foi como o servo fez, a gente pode ir nos torturadores. Mas não literalmente, claro. Só que Deus é o rei nessa história. E ele deu ali uma segunda chance pra gente, igual ele dá todos os dias. Então, que a gente possa ser mais como servo, se ele fosse ao contrário. Mais como servo que pudesse perdoar aquele outro pessoa que tinha uma dívida com ele. O perdão, ele é difícil, especialmente quando nos machucam, porque é algo que acontece frequentemente na nossa vida. Nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos ter que perdoar, nós vamos ter que ser perdoados. Então, a partir do momento que a gente aprende que o cristão, ele não tem, sim, uma vontade, mas uma necessidade de perdoar, vai ser o que exatamente Deus quer na nossa vida. Então, a gente tem que buscar todo dia a ajuda de Deus, porque com certeza não é um caminho fácil. Seguir a Deus e cumprir todos os requisitos, com certeza não é algo fácil. Então, pedir ajuda para Ele, para que Ele nos dê força, é principalmente um dos melhores jeitos da gente conseguir perdoar alguém. O último texto é lá em Mateus 28:35, para a gente finalizar com os textos. Lá diz o seguinte: mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia com 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, a cada um de vocês, para perdoar de coração o seu irmão. A mensagem dessa parábola é clara. A gente deve se sentir perdoado e perdoar os outros, como a gente teve nos textos antigos. Então, acho que é uma escolha que a gente se liberte para que a gente não fique magoado e frustrado. Porque não perdoar alguém vai, assim, atrasar o nosso momento, o nosso futuro. Então, isso faz com que a gente se liberte do nosso passado para que a gente consiga seguir em frente. É importante lembrar que quando a gente perdoa, a gente não esquece. Mas então, assim, quando a gente perdoa, a gente não pode esquecer o que a pessoa fez e deixar que isso prejudique a gente de novo. A gente perdoar como uma cicatriz. Com certeza você tem uma cicatriz, eu também tenho, e a gente pode usar isso como perdão, como comparação. Por exemplo, a cicatriz, quando a gente se machuca, ela dói e ela passa. Quando ela dói, a gente tem ali os primeiros momentos que ela vai doer, ela vai machucar, mas depois ela vai passar a dor e vai ficar ali a cicatriz. Então, o perdão é a mesma coisa. Quando a gente perdoa, a gente sabe que doeu, então a gente não vai esquecer. Ela vai estar ali sempre uma marca lembrando da gente. Mas a gente vai ter perdoado e não vai mais estar doendo. Então, acho que o perdão, ele, apesar de ser uma coisa difícil de ser acontecida, a gente deve perdoar para que continue tendo cicatrizes na nossa vida para nosso melhor cotidiano. E para a gente finalizar, eu vou contar uma história que talvez vocês conheçam, talvez não, que é a história de Charlie Roberts. Esse cara, ele tinha ali em 2006, mais ou menos, ele entrou numa escola lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele abriu fogo com 10 meninas. Essas 10 meninas, 5 delas morreram e 5 delas ficaram gravemente feridas. E a comunidade, a gente pensa que, nossa, vai ter uma vingança enorme, virou uma bagunça. Mas, na verdade, não. Essa comunidade, ela fez o contrário. A comunidade, ela teve empatia, porque Charles, ele estava passando ali por um momento muito confuso, ele tinha alguns problemas mentais. Então, eles serviram para a família apoio, eles foram no funeral de Charles, e, claro, obviamente, para aquelas vítimas das meninas, eles deram para a família conforto, apoio emocional, e fizeram de tudo para que todo mundo se sentisse bem naquele momento. Não tivesse muita fúria, muita vingança, para que a gente possa fazer também isso todos os dias. Com certeza, as pessoas que viram esse caso, que estavam ali, sentiram algo no coração, algo diferente. E com certeza, as pessoas que leram isso, tanto eu também, a gente viu que
o perdão ele é a melhor coisa, porque eu tenho certeza que se eles tivessem ali rancor disso, eles estariam sofrendo até hoje. Com certeza eles sofreram com as perdas, mas eles não sofrem mais por não ter perdoado aquela pessoa. Então, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar, porque para um cristão, perdoar não é uma opção, e sim é uma necessidade. Então, que possamos ter coragem para trilhar esse caminho, para que a gente consiga se tornar mais próximos do nosso Senhor. Então, eu convido vocês a fechar os olhos para fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado por ter abrido nossa mente sobre perdão. Que o Senhor possa nos dar força todo santo dia para que a gente possa, sim, conseguir chegar mais perto do perdão e se tornar uma pessoa e um cristão melhor cada dia. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.